o nome de vocês, o número de vocês, tá bom? Bom, deixa eu apresentar, então, Rosa Mitre. Primeiro, eu quero agradecer, Rosa, a sua presença na roda de conversa, por você ter aceito o convite prontamente, dizer que é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, fazendo parte desse projeto, né? Então, Rosa, ela é terapeuta ocupacional, mestre e doutora em ciências no campo de saúde da criança e da mulher. É pesquisadora aposentada da Fiocruz, onde atuou no programa Saúde e Brincar do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, de 96 a 2018, tendo sido coordenadora por 10 anos. Rosa também é docente da pós-graduação em Saúde da Mulher e da Criança, preceptora, tutora e coordenadora de terapia ocupacional na residência multiprofissional em crianças e jovens cronicamente adoecidos, e é membro fundador do Grupo de Cuidados Paliativos Pediátricos e representante do Instituto Fernandes Figueira na Câmara Técnica de Promoção da Saúde. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Rosa, você está com a palavra agora, e mais uma vez eu reitero a minha satisfação em tê-la aqui participando com a gente nesse momento. Bom, eu preciso começar agradecendo, né, Raquel? Agradecer primeiro a você, a Luísa, a Bruna e a Laís por esse convite assim tão especial, tão querido, nessa casa, mesmo que virtual, que eu amo tanto, né? A Neide me perguntou se eu tinha voltado. Eu não voltei, mas eu fui algumas vezes aí na UFPE e sempre foi um local onde me receberam de braços abertos. E, Raquel, muito obrigada pelo convite. Meninas, muito obrigada. É um prazer. Depois, dizer que, assim, eu estou super feliz de estar aqui e intimidada, porque eu estou vendo minhas queridas amigas ídolas, sabe? Assim, Márcia, Luziara, Aide, aí eu tenho Luana, que é da nova geração, a Neide, maravilhosa, Olivia, que eu conheci através de banca e me tornei também amiga, além de todas essas pessoas super legais. Então, eu acho que é uma responsabilidade super grande, porque você abre esse espaço para a gente conversar. Só atualizando, eu me aposentei em 2018, então eu não atuo mais como docente, isso tudo eu fazia. Até 2018 eu fazia tudo e mais alguma coisa. E aí eu botei o pé no freio e agora eu continuo sendo terapeuta ocupacional a partir da minha casa, fazendo leitura, produzindo alguma coisa, mas não mais com vínculo nenhum, por opção. Mas não deixei de pensar, então por isso agradeço o convite, né? E a conversa que Raquel tinha proposto e as meninas era para a gente poder pensar sobre o brincar, que é uma atividade que, ao mesmo tempo, ela não é exclusiva da terapia ocupacional, porque ela é do âmbito da vida, né? Ela é do âmbito do humano, mas que eu acho que nós não só utilizamos muito, mas às vezes poderíamos utilizar muito mais, porque ela é fundante para nós, humanos. Todas nós que estamos hoje aqui, eu não sei se tem algum rapaz, então, se eu estiver falando só no feminino, vocês, por favor, podem me corrigir. Mas, assim, nós estamos aqui hoje, nessa conversa, porque brincamos desde o momento que nascemos. Senão, a gente não teria entrado no mundo cultural e desenvolvido todas as nossas habilidades necessárias para a gente estar aqui nessa interlocução. Eu espero que essa seja realmente uma roda de conversa e que vocês se sintam absolutamente à vontade para me interromper, para colocar suas posições, suas experiências, porque, como eu falei, tem várias colegas e amigas que eu conheço e que sei que têm uma baita experiência na área, assim como muitas de vocês que eu não conheço também pode ter. E, independente disso, cada uma tem uma bagagem muito peculiar e importante para isso.
né? Eu converso com vocês porque eu realmente, assim, me apaixonei pelo brincar. E eu acredito que ele, por ser algo que nos funda, como eu falei, ele atravessa todas as atividades que a gente realiza, inclusive as de alta competência cognitiva e de alta performance também motora. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um convite a vocês. Vocês se lembram quando vocês brincavam? E aí é para alguém se manifestar, não é só para eu falar aqui, meu povo. Pode abrir o microfone, levantar o dedo e falar que eu quero ver. Vocês lembram? Vocês têm essa recordação? Isso faz parte do acerto de vocês? Tá todo mundo tímido. Vamos esquentar mais. Ah, a Ângela respondeu. Valeu, Ângela! Então, olha só, por que eu estou começando a trazer isso? Porque o brincar é uma atividade que, se a gente não se implicar, exatamente, Márcia, se a gente não se implicar nesta relação, diferente de outras técnicas, onde a gente pode apenas, e não é apenas, eu sei, mas onde a gente pode ter o domínio técnico da coisa, o brincar ele envolve uma relação. E ele envolve muito da nossa capacidade interna de comunicação. Comunicação conosco e comunicação com o outro. E eu pergunto se vocês se lembram quando vocês brincavam. Eu ia dizer brincam, porque eu acho que a gente, mesmo adulto, continua brincando de alguma maneira. E não sou só eu que acho, né? Tem gente bacana por trás de mim, como o Freud, por exemplo, que ele vai dizer, é isso aí, Luana, que, na verdade, a gente não abandona nada, a gente vai modificando, né? Então, quando eu pergunto se vocês lembram, eu estou acessando, eu estou buscando acessar a memória afetiva. E aí eu pergunto para vocês, qual é o papel que vocês acham que a memória afetiva tem nas nossas vidas? Por exemplo, aqui, eu sei que nem todas são terapeutas ocupacionais, né? Mas eu pergunto, alguém foi buscar a sua profissão, seja terapia ocupacional, medicina ou qualquer outra que possa ter, por conta de alguma coisa de sua memória afetiva? Vocês acham que a nossa memória afetiva, ela interfere nas nossas escolhas? Pois é, Luziara. E eu estou trazendo isso porque, né? Exato, a Letícia, a Monique, a Ângela, a Luana, é exatamente porque se a gente tem essa convicção e se a gente busca na terapia ocupacional, né, permitir, facilitar que essa vida dessa pessoa que nos busca, ela seja o mais ampla, saudável e plena possível, a gente precisa saber que tanto a gente forma memórias afetivas nos nossos encontros, como a gente vai lançar mão das memórias afetivas nossas e dessas pessoas com as quais trabalhamos. E aí, apesar da gente estar falando de criança, e eu acho que vocês provavelmente têm uma experiência bastante semelhante, não são só as nossas, mas, por exemplo, no caso de criança, muitas vezes a gente acessa as memórias afetivas daqueles pais, ou dos cuidadores, ou dos familiares, daquelas pessoas que estão vinculadas àquela criança, né? Então, o brincar, ele remonta da nossa chegada nessa vida. Por que eu estou falando isso, né? Aí é o Winnicott que diz para gente que o brincar, ele começa nas primeiras interações entre a figura materna e o bebê.
Entendendo bem, gente, que figura materna não significa necessariamente mãe, e muito menos alguém que seja do gênero feminino. É aquele que vai cuidar do bebê, é aquele que vai buscar, né, apresentar o mundo para aquele bebê. Agora, é interessante porque o Winnicott, ele trabalhou, mas as teorias dele, elas remontam às décadas de 50 e 60, e são super atuais e fundantes ainda. Mas eu ousaria dizer, gente, com os avanços da medicina fetal e dos exames, de que intraútero começa esta brincadeira. Eu chamo de brincadeira a mesma coisa que o Winnicott chama. Essa interação entre o bebê, e aí, no caso, sim, intraútero é a figura materna-mãe. Por quê? Quando se fala com esse bebê, que ele responde, que ele muda de localização, que ele chuta mais ou chuta menos, isso já é um tipo de comunicação, concordam? E é nessa comunicação que o brincar vai se fundar. É numa comunicação que é tão primitiva, tão primária, tão primeva, que muitas vezes a gente sufoca ela quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto e entra no chamado mundo das coisas sérias, como se o brincar não fosse sério. De novo, Freud vai dizer para a gente que brincar não é a antítese de que é sério, o brincar é sério. Né? E é muito sério. Então, por que a gente, muitas vezes, despreza esse brincar como se ele fosse uma coisa menor? Então, aqui a gente vai estar conversando do brincar como a primeira linguagem da criança, como uma linguagem não verbal, que vai dando, inclusive, subsídio para a estruturação não só das várias funções cognitivas, mas dos vários outros tipos de linguagem que a gente vai ter. Alguém gostaria de colocar alguma coisa aqui agora? Vamos seguir por esse caminho? Estou esperando vocês me darem um sinal. Eu acho que é super importante falar isso, né, Rosa? Porque quando a gente fala de brincar, às vezes a gente pode até entender que o adulto, quando brinca, não é mais uma brincadeira em si, já é um lazer que a gente está fazendo, né? Mas eu acho que para nós, terapeutas ocupacionais, quando nós trabalhamos com o brincar da criança, nós precisamos brincar também, porque se a gente não brincar, a gente não vai fazer com que essa criança se engaje no processo da brincadeira, não vai ser uma coisa prazerosa, não vai ser envolvente, né? Então, a gente tem que ter essa disponibilidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, a gente não aprende, né? Algumas pessoas têm e outras pessoas se esforçam muito mais, mas ele tem que ter essa abertura para, né? Perfeito, Lisiara, e você trouxe uma coisa que, assim, que é importante, porque, às vezes, sem querer ou querendo, a gente acaba, inclusive, cerceando esse brincar nos nossos alunos, nos nossos estagiários, nos nossos residentes, nos nossos colegas que estão trabalhando junto com a gente, como se o brincar ele nos tirasse a capacidade técnica. E, pelo contrário, para você brincar e trazer essa tua memória afetiva e se colocar inteiro no brincar, é necessário que você saiba muito, porque você vai estar inteiro ali naquela relação que é terapêutica, sim, mas que envolve você. E porque a criança, gente, qualquer criança, ela sabe quando a gente não está brincando, quando é, como se diz muito agora, feito. E aí não rola. Né? Então, é fundamental a gente poder pensar nisso. E falando muito, essa ideia que eu construo para a nossa conversa, ela parte realmente de uma teoria que ela é baseada no interacionismo e no construtivismo. No interacionismo, no sentido de que a gente vai descobrir o mundo a partir das trocas que a gente realiza com ele. Por isso que o brincar é fundamental,
Como é que eu quero que uma criança ela tenha determinada habilidade, seja motora, cognitiva, social, se ela não pôde explorar adequadamente o mundo à sua volta, entendendo o mundo não apenas como um espaço físico, né? Mas o mundo psíquico também. Porque é aqui que no espaço psíquico, é no mundo psíquico, que o brincar se inicia, se funda, se cria. Né? Por isso que o Winnicott vai lá nas primeiras interações entre mãe e bebê. E que eu lancei essa provocação de que intraútero eu acho que a gente já tem algo óbvio, que muito menos rebuscado, porque as capacidades sensoriais, inclusive, elas não estão apostos, né? O bebê não nasceu ainda para estar de pleno uso do seu corpo, mas a gente também sabe que o corpo, o bebê vai se apropriando do seu corpo paulatinamente, gradativamente. E o brincar ajuda, porque é isso. Acho que aqui muitas de vocês já acompanharam algum tipo de bebê, seja na vida familiar, seja na vida profissional. E, em geral, quando se vai cuidar, o que a gente chama de cuidados básicos, né? Quer dizer, eu brinco que a natureza ela é absolutamente perfeita, porque quando a gente nasce 100% dependente. Se não tiver outra pessoa que nos cuide, nós humanos não conseguimos nos desenvolver, nem viver. Quando se vai cuidar de um bebê, você não pega o bebê assim para trocar a fralda dele. Você geralmente dá um aconchego, você envolve o corpo, você fala, você estabelece contato visual, você provoca estímulos sensoriais dos mais variados possíveis. E isso tudo vai começando esse acervo. E o brincar, ele começa exatamente aí. Porque a criança ela vai respondendo mais ou menos de acordo, não é de acordo. A criança vai respondendo mais ou menos a essas interações. É de acordo com as suas capacidades, tanto motoras, sensoriais, como psíquicas. E um dos grandes desafios é quando, por exemplo, a gente tem crianças que tenham alguma alteração de comportamento, ou crianças que hoje em dia estão sob o diagnóstico de TEA, né? E muitas vezes isso torna a relação um pouco mais difícil, porque às vezes aquele cuidador, a figura que faz a maternagem, ela sente falta de uma resposta mais ativa daquele bebê. E o desafio é continuar brincando com o bebê. É continuar brincando com a criança, muitas vezes, quando ela não consegue nos dar uma resposta, porque a criança ela vai dando uma resposta, seja porque para de chorar, seja porque o tônus relaxa, seja porque esboça alguma reação facial, estabelece contato visual, quando começa os toques, porque tenta tocar. Tudo isso está no espectro da brincadeira. A brincadeira começa aqui, através dessas explorações. E muitas vezes a gente enquanto adulto, seja na terapia, seja na relação, a gente tem que bancar essa brincadeira até que esse bebê ou que essa criança consiga estabelecer uma relação de segurança para brincar. Porque brincar envolve uma relação de segurança, né? E que é construída. Bom, brincar, então, a gente sabe que é universal, mas tem um forte componente cultural, né? Entendendo que eu não estou falando apenas dos brinquedos ou das brincadeiras, que são parte importante do universo do brincar, mas não são a única coisa que faz parte do universo do brincar. Mas a valorização do brincar. Vocês já lidaram com famílias, com crianças, com situações onde vocês sentiam que a valorização desse brincar era maior ou menor?
É interessante. Pois é, queridas, exatamente. E assim, isso é fundamental, porque às vezes a gente espera que a criança ela possa se apropriar, mas muitas vezes no seu ambiente onde ela vive, esse brincar não é tão valorizado ou não é tão permitido. E, de novo, não estou falando apenas de brinquedos e brincadeiras, mas brincar enquanto movimento de exploração, movimento de interação com o mundo e de relação com o outro. E isso é importante a gente estar atento. Eu me lembro que, quando eu fui fazer a pesquisa para o doutorado, isso no século passado, literalmente, eu fui a 3 locais diferentes do Brasil, a 3 hospitais. E uma das coisas que mais me gritou aos olhos foi isso, porque cada local, e aqui eu tenho 2 colegas não, tem mais colegas queridas que estavam nesses locais. Cada local dava para sentir muito bem o quanto a cultura, e eu não estou falando daquele hospital que me recebeu, a cultura daquele espaço, da cidade, da regionalidade, valorizava e favorecia mais ou menos o brincar. Será que tem diferença? Será que uma criança que tem uma condição socioeconômica mais favorável, ela tem mais direito de brincar do que uma criança que tem uma condição socioeconômica menos favorável? Será que uma criança de determinado país, ou de determinado estado, ou de determinada região, ou de determinado bairro, porque cada uma das nossas cidades elas têm variações incríveis de realidades, elas têm menos direito a isso, porque o brincar é um direito. A gente não dá direito, a gente só respeita. O direito é da pessoa, é dela. Né? Então, assim, tudo isso é importante para a gente pensar que isso vai atravessar o nosso papel de terapeuta ocupacional, mesmo que a gente não diga que trabalhe com o brincar. Mas isso entra no nosso processo de avaliação, no nosso processo de olhar, de pensar qual é o espaço, qual é o papel social que aquela tem que pensar, né? O brincar, se a gente quiser ir bem dentro da terapia ocupacional, dentro dos papéis ocupacionais, ele é um dos papéis ocupacionais, né, que a criança tem. Mas será que isso é valorizado, isso é garantido? Né? Historicamente, a gente tem uma série de relatos de crianças que muito cedo começavam a trabalhar. O brincar era negado. Acredito que boa parte de vocês já tenha lido aquela obra do Felipe Herrier, História Social da Criança e da Família, onde ele relata quando surge o sentimento de infância. A infância sempre existiu, mas o sentimento de que essa era uma categoria, isso não foi dado, isso foi sendo construído. Só que, apesar do Felipe Herrier ter se debruçado sobre a Idade Média na França, eu pergunto, será que a gente ainda tem uma infância igual em todas as nossas situações? Será que, por exemplo, uma criança que tenha sérias dificuldades neurológicas, ela tem a mesma infância ou ela tem a mesma valorização da sua infância do que uma criança que seja considerada típica? Será que uma criança que precise de nós, terapeutas ocupacionais, ela tem tempo de brincar ou ela tem uma agenda tão pesada, tão severa, que esse brincar acaba quase que virando uma prescrição? Né? Então, Rosa, por favor, fala, porque senão eu estou achando que... Você estava falando a questão assim do direito, né? Se a criança que vem de uma classe social mais favorecida, se ela teria mais direito. Eu não sei se seria bem colocar direito e é o mais favorecido ou menos favorecido, mas seria mais a questão do que é permitido.
Porque a gente vê muitas crianças que não têm os brinquedos top, né? Mas que é permitido, é autorizado a essa criança pegar qualquer caixa, transformar, criar, e isso é muito, muito rico. E aí, assim, independe, você vê crianças que têm brinquedos, né? Eu aqui vivia isso aqui em casa, dos brinquedos típicos, né? De loja, os tradicionais, etc e tal, dos brinquedos tradicionais mesmo de rua, daquelas borboletas que você vai, né, andando de madeira e a asa vai batendo e fazendo barulho. Um inferno dentro de casa, a tudo que vai sendo transformado. E eu lembro de uns coleguinhas de Aline que disseram: tia, a gente está indo para lá, para sua casa. Eu disse: tá bom. É porque a gente tem umas coisas para fazer, que eram os brinquedos, né? A gente tem umas coisas assim para fazer na maior importância, que era importante, obviamente, para eles. Aí eu disse: ok. E por que vai ser lá em casa? Olhou para um lado, olhou para o outro, pai e mãe não estavam, porque lá a gente sabe que a gente pode sujar. Ou seja, podia bagunçar, poderia espalhar as coisas dentro de casa e poderia estar criando. Então, a gente precisa ver muito isso, o que é permitido e o que a gente, como terapeuta ocupacional, como a gente tem que estar trabalhando com esses pais, com esses cuidadores, com essa família, para poder estar permitindo isso, estar autorizando, né? Exploração do ambiente, exploração dos objetos, permitir a criatividade, principalmente agora com toda essa tecnologia que tem de ponto e que quando a gente vê, a gente está preso na telinha. Né? Aneide, eu fiz uma provocação quando eu falei sobre o direito, porque é o seguinte, independe do brinquedo. Na verdade, você tanto pode ter crianças que têm uma condição socioeconômica mais desfavorável ou menos favorecida, mas que tenham esse espaço que eu digo, de novo, que não é um espaço geográfico, porque sim. Pode ter um cabo de vassoura, você pode ter uma caixa de papelão, uma lata velha, tudo vira. Eu tinha uma foto... A caixinha de margarina. Que é um grupo de crianças jogando futebol com uma caixa de papelão, que nem redonda é quadrada. Mas isso não entendia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a gente tem crianças que ficam responsáveis por seus irmãos mais novos, crianças que sofrem toda série de abuso e negligência, ou crianças que têm acesso a tantas coisas que têm uma agenda, agora elas devem estar mais descansadas, espero, uma agenda tão intensa que eu sei que eu não daria conta daquela agenda, porque tem aula de tudo a cada meia hora. E alta performance, desempenho assim, top em tudo. Então, na verdade, eu acho que esse é um discurso que nós, e eu fico super feliz que tenho muitas jovens terapeutas ocupacionais aqui, temos que estar sempre atualizando pelo seguinte sentido: isso é geracional. As gerações têm sempre que problematizar isso. Porque as crianças, elas crescem, viram adultos e vão estar com acesso direto a outras crianças. E a gente sabe que o brincar, uma das coisas que o brincar se baseia é na imitação, ou seja, a criança, não é que a criança vai brincar só do que ela vê, do que ela observa, mas ela vai reproduzir muito do que ela observa, porque isso, inclusive, é uma tentativa de significação, de elaboração. Sim. Vai ter um referencial. Então, a gente, enquanto adulto, principalmente enquanto profissionais de saúde, temos uma responsabilidade muito grande. O que eu quero provocar em vocês todas, a minha pretensão é grande. Que horror. Ainda bem que nós estamos só pela telinha. É o seguinte, o brincar, ele atravessa qualquer atividade que a gente faça. Eu posso trabalhar com qualquer área da terapia ocupacional, ou da medicina, ou da nutrição. Mas se eu lido com crianças, esse brincar, ele não só vai aparecer como atividade, mas ele vai atravessar a minha relação. E se eu não valorizar isso, eu estou desprezando e estou ignorando uma parcela importante da vida dessa criança. Eu gostaria de
Fala, linda. Perdão, desculpe interromper. Porque são tantas coisas, né, que a gente fica ouvindo e tem uma opinião sobre um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu vou tentar ser sucinta, porque eu também falo pelos cotovelos. Eu sou aluna da professora Ângela Dornelles, aqui da UFPB. Muito E eu estava pensando assim, se tem alguma coisa de positivo que essa pandemia trouxe, eu acho que é um pouco da conscientização das famílias em relação a esse brincar, né? Eu sei que não são todas, infelizmente, muitas crianças estão sofrendo muitas questões, né? Mas os pais, eles estão tendo que ter na agenda um tempo para brincar, né? Eu acho que a escola precisa valorizar mais esse espaço do brincar, o espaço externo da sala e interno, né? No pensar que esse brincar não é um momento do recreio, mas é um momento de alfabetização, de cultura, de aprendizagem, de desenvolvimento, né? Eu penso assim, eu tenho 49 anos, apesar, né, de já estar fazendo a faculdade um pouco mais velha, mas eu acompanhei, então, durante toda a trajetória da minha vida, muitas crianças. E em alguns projetos sociais que eu vi, que eu participei, a gente vê a brincadeira motora, né, por conta das crianças terem o espaço de rua, o espaço do bairro em si, mais propício para brincar, mas é uma brincadeira motora que desenvolve essas habilidades e poucas habilidades, né, cognitivas. As crianças com poder aquisitivo maior conseguem, então, esses brinquedos mais elaborados, ou conseguem uma atenção, às vezes, de profissionais, né, e desenvolve esse intelectual. E como misturar, né? E mesmo nessas duas condições, as crianças que não se misturam, as crianças de uma comunidade, por exemplo, que por questões de ideologia religiosa não se misturam com outras, ou porque o próprio bairro não permite que uma criança passe de um lado para outro por conta de facções, um brincar que é repetitivo de violência, né, como eu presenciei num estudo de projeto de extensão, em observação dessa réplica de uma brincadeira de violência, entender que essa brincadeira, ela também não traz só prazer, mas ela também traz frustrações, né, e quem vai lidar com essas frustrações dessas crianças que tem uma família que não entende, né, que não teve condições de entender, né. Então, depois que eu comecei a fazer esse projeto de extensão com a professora Ângela sobre o brincar, que a gente fez inclusive um PIBIC, e foi dividido na área de saúde e educação e social, para mim, o brincar, ele tomou uma proporção absurda de uma ferramenta que a gente, acho que não estava utilizando com toda a sua potência, né? Então, eu acho que esse momento em que os pais eles estão conscientes, as nossas crianças mesmo de salas de terapia, que não estão podendo ir para as terapias, a gente tem um retorno de que elas estão brincando mais em casa, que estão interagindo, porque também não estão, e vai para uma terapia, vai para outra, e volta, e um cansaço tanto da família, um desgaste físico, financeiro, emocional, elas estão conseguindo superar, né? Então, eu acho assim, o brincar é uma ferramenta que a gente deve, assim, usar muito, né? Estudar muito, ela é uma potência para as nossas crianças. Eu ainda não estou formada, mas numa fila de banco, eu me vi dando orientações para uma mãe de uma criança com autismo, e ver o brilho nos olhinhos da mãe, sabe? De falar, mas eu posso fazer isso? Ai, eu nunca tinha pensado nisso. Poxa, eu vou fazer isso. Quanta satisfação eu senti, né? E de entender também que eu entendi que esse brincar, ele é transformador, né? Então, acho que é um momento muito especial, quero agradecer muito poder estar ouvindo vocês aqui e poder falar um pouquinho da minha experiência. É fundamental, muito legal, obrigada por compartilhar, Adriana. Eu acho que você traz uma questão, que é uma questão que já vem há muito tempo, que agora ela vai estar mais ainda na linha de frente, que é como existe uma dualidade entre esse brincar, digamos, que você chama de mais motor, que é um brincar mais dinâmico,
e esse brincar virtual? Na verdade, a gente tem que aprender a valorizar ambos, porque a criança ela precisa de ambos. E cada vez mais a gente está precisando, por exemplo, agora aqui, em outro momento, talvez estivéssemos todas sentadas numa sala, tendo essa conversa, literalmente sentada em roda, podendo se olhar, né, que eu acho fundamental a gente ver o rosto, saber o nome, saber com quem. E a gente está tendo que se adaptar. A criança, ela já está muito mais imersa, porque ela nasce com acesso, mesmo as crianças que tenham menos acesso, em geral, ela tem uma desenvoltura em relação às mídias sociais e aos recursos tecnológicos e virtuais maior do que muita gente, do que muito adulto, né? Muita gente mais velha, queria dizer. Então, esse desafio também cabe a nós, pensar como equilibrar, porque o virtual, no meu entender, eu ia deixar para trazer isso lá atrás, mas nenhum problema, porque eu acho que a gente pode começar agora. O brincar, ele nasce internamente e ele vai se externalizando. Quando a gente fala de virtualidade, a gente fala de internalização, só que agora com alta competência cognitiva. Né? Então, isso exige uma prontidão também, mas também uma prontidão de funções cognitivas, mas exige também acessar o seu faz de conta, porque quando eu entro no meu mundo virtual, de certa maneira, eu vou tecendo uma ponte entre real e imaginário. E esse é o papel do brincar. É um movimento pendular. A Elisa Santa Rosa, que era a minha orientadora que faleceu muito precocemente, que tem um livro belíssimo escrito Quando Brincar é Dizer, que é sobre teoria psicanalítica, mas onde ela diz que o brincar é uma linguagem, ela trabalhava muito com esse conceito de que o brincar é um movimento interno pendular, onde você transita entre o real e o imaginário de forma segura. Diferente, por exemplo, de quando você tem um surto psicótico, onde você aquela fronteira entre real e imaginário, ela se perde. Não é, ela não é. O brincar não é uma alucinação. A criança sabe que está brincando. No mundo virtual, a criança também sabe que ela está no mundo virtual. Mas, para isso, a gente precisa ter esse trabalho fundo de entrar junto com essa criança para brincar, inclusive no virtual, assim como no motor. Né? Tem um grupo de São Paulo que produz muita coisa interessante sobre esse brincar ao ar livre, sobre esse brincar em diversos espaços sociais, chamado Território do Brincar. Vocês já viram? Eles têm documentários, têm perfil no Instagram, eles postam bastante coisa. E é bem interessante para essa troca. Mas o brincar, ele não deixa de perder as suas características fundamentais, que são: ele é livre e espontâneo. Ninguém brinca obrigado, nem no mundo virtual, nem no mundo concreto objetivo. Né? A gente brinca porque a gente escolhe brincar, porque a gente quer brincar e porque aquilo nos traz prazer. Brincar e prazer andam juntos, estão super associados. Né? Então, eu acho que a gente tem que... Alguns desafios que já foram colocados aqui, eu quero ouvir mais gente falando, né? É a gente poder pensar assim, muitas vezes nós, principalmente profissionais de saúde, temos uma dificuldade, um dos desafios é esse, é a gente entender o quanto brincar é sério e o fato da gente estar brincando com uma criança não compromete a nossa capacidade técnica. Segundo, é que para trabalhar com brincar a gente tem que estudar muito. Como você mesma falou, Adriana. Né? Não é, eu acho, porque isso é todo mundo brinca, é legal, isso é uma embromoterapia. Não. Porque eu preciso, o que eu vou fazer com o material que surge, que é produzido nesse encontro? Né? Outros desafios
diz em relação a isso, ao papel que a criança tem na nossa sociedade, ao papel que aquela criança tem naquele grupo social. Qual é o papel que a criança tem de escolher as coisas? Por exemplo, por que só nós, que somos o adulto na relação, vamos decidir o que fazer com aquela criança? Será que a gente abre espaço para ela mostrar do que quer fazer? Até se ela quer brincar ou não, porque ela pode não querer brincar, que é uma escolha também, né? E aí vocês já trouxeram essa outra questão, que é um enorme desafio. A gente está vivendo uma época de pandemia, onde tudo que a gente... Se qualquer pessoa, há 6, 7 meses atrás, nos relatasse o que estaria... a ID botou uma coisa linda aqui no nosso chat. A IDzinha, você não abriu o seu microfone, eu vou falar. Da mesma forma que o verbo amar, o verbo brincar não permite conjugar na forma imperativa. Não dá para dizer ame, brinque. O brincar deve ser algo natural, espontâneo e prazeroso. E a gente está vivendo um período onde, se alguém dissesse para a gente que a gente já está vivendo agora, ia dizer, nossa, isso é ficção científica de péssima categoria, né? E eu fico imaginando o quanto as nossas crianças, elas estão literalmente sofrendo, porque a gente fala do sofrimento psíquico dos adultos. Mas eu, particularmente, vejo falarem pouco sobre o sofrimento psíquico das crianças. Porque elas não podem mais sair nos espaços abertos que muitas brincavam, porque algumas ainda estão em cidades onde você tem um isolamento social mais forte, porque elas estão longe dos seus colegas, dos seus amigos, muitas vezes, porque elas estão longe, às vezes, da escola, que é um espaço tão rico, e aí eu vejo Márcia aqui olhando para mim, trabalha tanto com essa questão, né? Aonde elas não estão de férias em casa, porque muitas vezes, se o pai e a mãe estão em casa, eles estão trabalhando em home office, o que é um tremendo desafio. Porque você bota o pai num espaço, numa estação de trabalho, a mãe na outra, e a criança você bota aonde, amigo? Porque não tem. Então, tudo isso é um desafio para a gente pensar. E não pensem, queridas, que eu tenho uma resposta. Porque não é simples. Se alguém tiver uma resposta simples, eu acho que vai ser super legal. Mas eu acho que são coisas que a gente deve pensar. E como brincar, ele pode ajudar a lidar. Porque cada uma de nós aqui, com certeza, lança a mão de vários recursos psíquicos para lidar com os desafios que essa pandemia nos trouxe. Então, mais do que nunca, a gente precisa ajudar as nossas crianças a lidarem e precisa permitir que elas brinquem. Não só permitir, mas ter esse espaço de brincar juntos. Né? Ô, Rosa, Fala, querida. eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que é uma situação que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, e eu fiquei pensando aqui que talvez hoje, em decorrência da situação de vida da gente, né, dos muitos afazeres, talvez hoje em dia as nossas crianças, elas não tenham a oportunidade que, por exemplo, eu tive de brincar mesmo com meu pai e com minha mãe. Claro, era uma outra situação de vida, né? Era um outro momento. Mas eu percebi, nesses últimos meses, que, embora as crianças estivessem em casa, e no começo da pandemia, os pais ainda não estivessem em trabalho remoto, esse brincar, ele não aconteceu. Porque parece que hoje em dia existe uma dificuldade entre o brincar dos pais com os filhos.
como se isso fosse, por exemplo, uma responsabilidade, entre aspas, da escola, das terapias, né? Então, os profissionais que lidam com a criança, eles também têm, entre aspas, por obrigação, saber brincar com aquela criança, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente refletir, porque são essas crianças de hoje que vão ser os futuros professores, os futuros terapeutas. Então, eles têm que ter essa experiência de vida, né, com relação ao brincar. Quando vou dar aula prática, eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço para as alunas é se elas brincavam enquanto elas eram crianças. E aí, claro, todas elas respondem que sim, brincavam disso ou daquilo. E aí, a segunda pergunta que eu faço é: e hoje, vocês brincam? Porque essa é uma segunda falha, para mim, na nossa sociedade contemporânea, né? Os adultos não brincam, porque brincar é coisa de criança, né? Então, a gente não brinca, a gente vive no nosso quadrado de profissão e a gente não brinca. Por que a gente não brinca? Por que a gente não pode brincar? Né? Então, isso são coisas que a gente precisa refletir, precisa amadurecer, até para que a gente possa ter uma intervenção mais, eu não digo mais eficaz ou mais potente, mas uma intervenção mais real, talvez, né? E você passar o que você vive, o que você viveu, o que você experimentou, né? Por isso, Raquel, que eu comecei falando da memória afetiva. Se eu não trago a minha experiência, eu não consigo entrar. Mas isso que você falou, tanto Márcia quanto Luziara fizeram colocações pelo chat que eu pedi para elas botarem também. Só vou fazer um apontamento ao que você falou. Eu só acho que não é da sociedade contemporânea, Raquel. Eu acho que é do mundo adulto. Porque, se você olhar historicamente, sempre se tem essa cisão, né? E uma coisa que o Freud ele vai dizer é que, na verdade, a criança, à medida que ela vai amadurecendo psicicamente, ela vai introjetando esse brincar e transformando em fantasias e devaneios. Então, o brincar da criança pequena, ele é explícito, ele é aberto. Eu vejo essa criança brincando. A fantasia do adulto, você não vê. Então, é como se a gente se envergonhasse do que a gente... né? Eu quero muito ouvir Luziara e Márcia, mas vou só botar uma experiência que eu tive recentemente num espaço completamente diferente, com pessoas em situação de risco, e a gente estava falando sobre lazer. E aí uma delas falou o seguinte, que ela era faxineira e que ela adorava brincar de casinha quando ela ia para casa que ela trabalhava. Óbvio, gente, eu não estou romanceando a coisa no sentido de achar que o trabalho de faxina é leve. Mas como essa mulher, ela usava a imaginação dela para deixar mais leve uma rotina tão dura. Ela estava usando um mecanismo lá atrás do brincar dela, numa transformação interna. Ninguém via, ela não estava brincando de casinha tal como uma criança, e ela tinha que ter um resultado final, que o brincar não exige o resultado final, um produto. Né? O produto do brincar é o prazer de brincar, é o processo. Mas como nós guardamos isso? Mas vamos lá, vou abrir para Márcia e Luziara, porque as duas colocaram coisas interessantes que eu acho que vale a pena a gente botar na roda. Vai lá, Márcia, vai você primeiro, Bom, boa noite a todos.
Primeiro, eu quero falar da minha alegria e agradecer a professora Raquel, que tem trazido temas muito ricos, né, para a gente conversar e aberto, né, para além da sala de aula convencional, digamos assim. Então, está sendo muito rico. Obrigada, Raquel, por essa oportunidade. Não tenho conseguido assistir todos em função de outras tantas tarefas, mas quando não vejo síncrono, eu vejo assíncrono e tenho gostado muito. Muito obrigada aí, professor Raquel e sua equipe. E estar no meio também de estudantes e de colegas que eu tenho profundo reconhecimento e carinho também é muito bom. Então, obrigada. Mas o que eu queria levantar é que a gente está falando dessa importância do brincar, e aí eu não vou entrar na questão conceitual, porque existem, né, diferentes conceitos e perspectivas, se adulto brinca ou não brinca, se o que o adulto faz ou não faz é brincar ou lazer, não é por aí que eu gostaria de discutir, porque, inclusive, uma vez eu li uma fala que eu achei muito interessante. Por mais que tentemos definir o brincar, brilhantemente as definições escapam ao que é de fato. Então, achei, assim, muito bacana, porque a mim me parece muito bom essa fala. Muito boa essa fala. Mas eu queria dizer desses pais que não brincaram. E o meio como uma forma de estimular, ou de provocar, ou de criar um ambiente propício para brincar. E a literatura fala um pouco nesses dois pontos. Eu queria dizer sobre esses pais que não brincaram. Quem não foi um bom brincante, até que ponto ele pode ser hoje um brincante com os seus filhos? Ou seja, para além das questões da rotina de trabalho hoje em casa, muitas vezes, né, no seu trabalho remoto, em função da pandemia, nós temos a questão do perfil dos pais, né, dos valores que eles dão ao brincar. Né? A gente, quando era criança, eu sou, né, assim, já sou vovó, então eu escutava assim, deixa ele para lá, né, ele está só brincando. E assim, o só brincando é exatamente o minimizar a ação, né, assim, desvalorizar a ação, não ter importância da ação. Eu vi a Adriana falando sobre a questão da escola ter que valorizar o brincar, mas eu vejo que não é a escola que não valoriza, é a sociedade que não valoriza, e aí a escola é uma caixinha de sociedade, gente. Às vezes, voltando um pouco no tempo que hoje eu trabalho com a inclusão, a escola é excludente. Não é a escola que é excludente, a sociedade é excludente, e a escola é uma caixinha da sociedade, é só isso. Então, eu tenho essa questão desse pai que não brinca, que nunca brincou, que não foi um bom brincante, né? Isso para as crianças típicas. E, por outro lado, e aí, Rosa, com a sua experiência, pode falar um pouco mais, e Luziara, e que pessoas estão na caminhada, Raquel, são os pais que têm crianças com deficiências graves, né? E que, quando são observados se eles brincam com suas crianças, eles também não brincam, mesmo que tenham sido um bom brincante. Porque, na verdade, eu estou muito mais preocupada em estimular seus filhos. Então, aquilo que vocês estão falando aí da espontaneidade, da iniciativa, né? Ela é toda jogada por ela abaixo, porque os pais vão com o objetivo de estimular a cognição, estimular o desenvolvimento motor, estimular uma interação social, estimular. E aí, a questão do, quer dizer, o princípio maior, que é a autogestão, né, ela vai para o brejo. Então, são dois contrapontos que eu queria que você comentasse, Rosa. Uma é esses pais que não foram bons brincantes, e o seu impacto na rotina imposta hoje pela pandemia, e a outra são esses pais de crianças graves, né, com comprometimentos graves, e que os pais, quando vão brincar, muitas vezes, eles passam muito mais para o contexto da atividade dirigida, para estimulação, do que aquela ideia básica do brincar. Então, agradeço aí as suas colocações, e aí agradeço a oportunidade de falar também. Obrigada. Bom, vou só responder a Márcia, e depois Luziara fala, e também eu tô louca com uma outra pessoa que eu estou vendo aqui há um tempão, que é a Aide, depois eu quero ver o rostinho dela e que ela também fala. Mas, assim, eu vou começar de trás para frente, Márcia. Em relação aos pais, que as crianças têm muitos comprometimentos e eles ficam muito mais apegados ao papel quase que técnico, né? Porque às vezes eles se transformam em técnicos de enfermagem, em fisioterapeutas, em terapeutas ocupacionais, em médicos, em nutricionistas, e não conseguem. E aí eu acho que a nós cabe uma corresponsabilidade enorme nisso.
fundamental. Quem entender, óbvio, tem orientação, esses pais precisam trabalhar com essas crianças em casa, mas eles são os pais. A vida cotidiana, sabe, aquele conceito de cotidiano que é tão caro para nós na terapia ocupacional, o que faz da nossa vida algo especial, o que faz ela única, singular e valer a pena. Isso não está em nenhum livro. Isso está em nós. Isso é construído nos encontros. E eu acho que nós, enquanto terapeutas ocupacionais, temos um papel muito importante de reforçar que esses encontros são fantásticos. Eu me lembrei de duas situações e depois eu vou comentar o outro. Eu vou tentar agilizar para não monopolizar demais. Uma, minha realidade de brincar era dentro de um hospital de alta complexidade, com crianças extremamente graves, onde muitas vezes todo o espaço que elas tinham, por isso que eu peço tanto que depois a Ida também fale, era o espaço do seu leito, porque algumas não podiam nem sair do leito. E uma dessas crianças era um bebê já de 2 anos, mas um bebê no sentido de que ele tinha um comprometimento neurológico extremamente severo, onde raramente ele conseguia abrir os olhos. E essa mãe, que era uma mãe extremamente atenta e brincante, eu comecei a reparar que tinha um horário da manhã que ela arrastava ele para baixo do leito, para ficar um pouco mais na ponta. E aí, um dia, eu resolvi perguntar para ela por quê. E ela dizia, porque nesse horário entram uns raios de sol, porque a nossa enfermaria ela não tinha janela para o ar livre. Ela tinha janela para um corredor. Então, já era uma luz mais do que filtrada. Mas essa mulher, ela descobriu que naquele horário ela podia propiciar àquela criança que nós achávamos que respondia tão pouco, uma experiência que não era apenas sensorial, não era apenas de aquecimento, nem era apenas uma experiência de ter um pouco mais de sol para trocar e receber vitamina D, mas era uma experiência de vida, de ter o prazer de receber alguns raios de sol no seu corpo. Por isso que eu estou fazendo a correlação com brincar. E isso não fui eu que orientei, não foi nenhum dos colegas que orientou, mas ela foi observando. E acho que cabia a nós era reforçar, facilitar, porque óbvio que podia aparecer alguém com um espírito um pouco menor naquele momento e dissesse assim, nossa, bota o menino de novo na posição que ele tem que estar. Não, aquilo era tão importante para aquele menino quanto a posição mais inclinada que ele precisava por causa do refluxo e tudo mais que ele tinha. Né? E a outra foi uma que eu conheci recentemente pelas mídias sociais. Uma médica que tem um filho com uma síndrome extremamente rara, que cursa com transtorno comportamento opositor, transtorno do espectro autista, hiperatividade. E essa mulher se transformou em ilustradora. Ela tem um perfil fantástico, que vale a pena, se vocês não conhecem, conhecer. Porque ela começou a desenhar aquarelas e gravuras para que o filho entendesse situações, sentimentos, experiências e a conseguisse brincar. E é muito interessante como cada um vai transformando criativamente isso. Com certeza, Márcia, eu tenho que concordar com você de que essas pessoas foram brincantes. Porque, realmente, o adulto que não teve o direito de brincar, ele precisa de muito trabalho interno, não só para que ele se permita, mas para que ele passe a valorizar o brincar da sua criança. Se eu acho que é impossível, não. Eu nunca acho que as coisas são impossíveis. E acho que quando a gente trabalha muito tempo, a gente vê isso, que nada é impossível. O que não quer dizer que a gente... que as coisas vão se transformar num passe de mágica. Mas também eu acho que a gente, enquanto... E aí, de novo, eu estou colocando muito a gente, sabe? Não sei se vocês concordam comigo. Cabe a nós, muitas vezes, brincar com essa família e provocá-los para que entre nesse processo.
Isso é um processo gradativo, que não é simples nem é rápido, mas que é super prazeroso também, porque, em geral, as respostas são muito surpreendentes. Não sei se eu te respondi, tá? Para nós. Lu, vai lá você, que botou uma outra provocação bacana aí. Não, eu tinha ido nesse mesmo sentido que a Márcia tinha ido, né, da questão dos pais não saberem brincar. Às vezes os terapeutas ocupacionais têm aquela como você falou mesmo, é o detentor do saber, né, e fala, eu tenho a verdade, então eu vou ensinar aos pais o que eles têm que fazer, né. E daí os pais não são parceiros na terapia, né? E assim, a criança não é convidada a participar, escolher o que é importante, então assim, tá tudo errado. E muitos pais realmente não sabem brincar porque eles não brincaram. E daí quando você pergunta o que seu filho faz de brincadeira, ele também não sabe falar, porque ele não observa isso, porque isso não é valorizado, né? Então, a hora que a Márcia fala, porque a escola realmente ela reproduz o que a sociedade afirma, né? A gente tem muito mesmo que os pais, atualmente não por causa da pandemia, mas assim, os pais se orgulham de que uma criança de 5 anos de idade está sendo alfabetizada. Então, assim, ela está sendo alfabetizada e ela está deixando o tempo, como a Adriana falou, né? Que a escola, porque assim, um espaço de brincadeira que algumas de nós tivemos na rua, hoje em dia, esse espaço passou a ser dentro da escola, antes da pandemia, né? Passou a ser dentro da escola. Só que a sociedade exigindo que essa criança seja alfabetizada cada vez mais cedo, então daí o espaço da escola, do brincar, também não existe, né? E a sociedade acaba formando um elenco de possíveis pacientes para terapia ocupacional. E daí não é o brincar como recurso, mas é o brincar como objetivo de terapia, porque as crianças, elas não sabem brincar, então ela não tem nenhuma alteração de função e estrutura corporal, se a gente tiver a abordagem da CIF, mas ela não consegue se engajar nas atividades de participação, porque ela não tem esse repertório, né? E daí é tudo isso, assim, o foco não pode ser só a criança, tem que ser a família, e a família realmente participar e ir aprendendo mesmo a brincar com seus filhos, né? Obrigada, Luziara, porque eu acho que é uma coisa assim, a gente não pode esquecer que quando a gente trabalha com criança, a gente está trabalhando com um conceito de constelação, né? Porque a criança, ela vem sempre apensada, ela vem junto, anexada, a no mínimo uma pessoa a mais, mas em geral com muito mais. E uma coisa que a gente não trouxe aqui, mas que são os irmãos, que são um papel importante também nesse brincar, né? E no processo terapêutico. E aí eu queria pedir licença a vocês, Zaide, você pode dar o prazer da gente te ouvir um pouco, querida? Eu não estou vendo a ID mais. Não sei se ela saiu. Não, ela tá aqui sim no chat, mas... ID, querida, eu queria muito te escutar. Para quem não sabe, gente, a ID é uma das pioneiras no brincar em terapia ocupacional dentro de hospitais. Ela é uma das autoras de um livro que até... Aí, a IDzinha, cadê seu rostinho? Sua vozinha. Oi, tô tentando conectar aqui. Tudo bem? Tudo bom, minha linda? Muito prazer de estar aqui, Márcia, pessoal, Luziara. Mas, olha, eu só tenho que ouvir vocês falando, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu acho que cada vez mais a gente... Sim. Eu eu estou quase me aposentando, então né? É nada, mas daí eu também me aposentei e continuei, então assim, não tem essa história. Eu só troquei de lugar. Mas que nem aquela colocação que eu fiz, eu acho que assim, ultimamente as pessoas
Também, talvez nós, terapeutas ocupacionais, também, acho que a gente tem essa necessidade. Não, a criança tem que brincar, a criança tem que brincar, mas o brincar, ele tem que ser prazeroso, não adianta você... Isso eu sei que a gente tem alunos, a gente tem estagiários, e eles ficam nervosíssimos, eles ficam todo estressados, porque a criança não quer brincar. Então, é o momento da criança, então a gente não pode obrigar, que nem eu falei, é que nem amar, você não obriga ninguém a amar, né? Então, você não pode obrigar ninguém a brincar. E isso, então, é o contraponto de importância do brincar, mas a importância também desse brincar, de não brincar quando não quer brincar. Então, não dá para você obrigar a fazer isso. Eu acho que era esse ponto. E a ideia, eu queria, assim, reforçar, acho que você, Raquel, a Neide, Márcia, Luziara, eu vi que Madá também está aí no grupo, e tem mais gente, eu estou citando esses nomes, não fiquem bravas comigo, de uma geração anterior, eu vou fazer 40 anos de formada agora, né? Quando a gente se formou, óbvio, algumas... Mas estou falando agora para as jovens profissionais. Quando a gente se formou, não tinha essa valorização do brincar dentro da terapia ocupacional aqui no Brasil. Não tinha, era difícil você conseguir subsídio teórico. E mais difícil ainda era você conseguir criar um espaço onde isso fosse valorizado como terapêutico ocupacional. Né? A história da terapia ocupacional até mostra bem o porquê dessa evolução, por que o brincar ficou tão... Mas o que é legal é que agora vocês estão numa época aonde, por isso que eu falei que a ideia ela é um grande marco para a gente, porque o livro onde ela tem um capítulo, ele foi um marco para nós, terapeutas ocupacionais. Isso a gente não pode esquecer, não pode ignorar. Muitas coisas se produziram a partir daí, mas a gente não pode esquecer isso. Então, agora, o brincar está valorizado. A gente tem grupos como, por exemplo, Luziara, Márcia, Raquel, a Neide, que são professoras de universidades, ou foram e agora estão à frente de outras iniciativas, mas que, assim, que pegaram isso e sistematizaram. Por exemplo, o Luziara trabalha com a parte toda avaliativa em relação a isso. Então, tem material, agora tem bastante material. Discute-se isso em várias esferas, em vários espaços. Mas se a gente não tomar que isso é importante para nós, não adianta. Né? Cada uma de nós tem que valorizar isso para a sua vida profissional, achar que vale a pena ou não. Pode ser que isso seja, isso não tem nada a ver, brincar, você dá qualquer coisa na mão da criança que está bom, você está distraindo. Eu tenho horror ao termo distração, gente. Eu sei que tem o valor, que tem mais assim. Né? Porque como Márcia falou, é banalizar, é colocar num lugar menor toda essa atividade estruturante que a gente sabe. Então, assim, eu sei que está tarde, né, Raquel? Não sei ainda, acho que está... Gostaria que as meninas mais jovens pudessem se colocar mais, mas para fechar só, quer dizer, a gente pode falar mil coisas ainda, porque o brincar não dá para esgotar. Quais são as funções dele? Muito tem da importância, quais são os desafios, né? Mas é importante a gente pensar o seguinte: existe bastante subsídio teórico hoje em dia. Existe a valorização da área, mas a gente tem que se capacitar para isso. E a gente tem que ter disponibilidade interna para isso. O brincar ele não pode colocar em risco a nossa capacidade. Estou falando colocar em risco, que é isso? Eu não tenho vergonha de sentar no chão e brincar com uma criança. Né? Eu passei por uma... Eu já contei isso para as meninas
na vez que a gente teve a reunião, eu passei uma vez por uma situação que eu achei engraçada, mas também fiquei com pena. Há muitos anos atrás, eu fui procurada lá no hospital, que era da Fiocruz, por uma colega que era de outro estado, tinha se formado, tinha se mudado para o Rio de Janeiro. Ela pediu para visitar o serviço, para visitar o Saúde e Brincar e o hospital. E aí, no final, isso tem muitos anos, eu falei para ela, eu estava isso, ela me viu brincando com as crianças, eu andava de rabo de cavalo, sapato baixo, um jaleco todo colorido. Ninguém me chamava de doutora, porque a proposta nunca foi essa. E aí, no final, eu falei, olha, aqui é um hospital público federal, na época os concursos não tinham sido abertos ainda. Não tem como a gente abrir espaço, mas a gente aqui tem um programa de pós-graduação, você não tem vontade de fazer uma disciplina eletiva antes de tentar um mestrado, até para ter mais subsídio? E aí, ela me respondeu o seguinte, não, isso eu vou ver lá na Fiocruz, porque a Fiocruz tem um campus principal que fica em Manguinhos, que não era o campus que eu trabalhava no campus do Flamengo, onde fica o hospital, a unidade de saúde da mulher, da criança e do adolescente. E essa coisa de mestrado, eu vou ver com a doutora Rosa Mitre, lá na Fiocruz, porque eu tenho um amigo que conhece ela. Eu achei que ela estivesse brincando comigo, meu povo. Eu falei, você vai ver com quem? Eu vou ver com a doutora Rosa Mitre. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que causar uma grande desilusão nessa jovem. Eu falei, olha, eu sinto te dizer, mas eu sou a Rosa Mitre. Acho que não era isso que você estava procurando. Ou seja, ela nunca mais voltou, mas eu espero que ela tenha achado um ótimo caminho profissional para ela. Mas, às vezes, a gente espera que um título venha acrescido de uma determinada postura, de uma determinada apresentação, ou que o fato de sermos terapeutas ocupacionais, e quando somos recém-formados, isso eu acho que fica mais pesado ainda, né? A gente tem que ter uma postura profissional. Postura profissional, para mim, gente, é comprometimento com a pessoa que a gente atende e seus familiares, responsabilidade, capacidade técnica, formação constante e respeito aos colegas. Para mim, isso é postura profissional. Agora, rir, brincar, chorar, se emocionar, dividir, também é postura profissional. Então, da minha parte, eu estou feliz em ter conversado com vocês. Eu não sei o que isso acrescentou para cada uma que existem. Só agradeço. Estou aberta para qualquer comentário e qualquer questão. Alguém quer fazer alguma colocação mais? Que silêncio. Ai, meu povo, não fica no silêncio assim, não, que eu vou achar que foi ruim demais da conta. Ainda bem, eu brincava lá no hospital, que eu dizia, não pode ser quarta-feira a palestra para não ter feira e não jogarem tomate depois. Agora, no virtual, não tem. Queridas, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza de que o que eu falei não é diferente do que vocês pensam, não é diferente no sentido óbvio, tem as diferentes teorias, mas, assim, a ideia é que cada um pegue para si, acrescente na sua bagagem. Se fosse qualquer uma de vocês falando, eu ia estar aqui embevecida, né? Eu só agradeço vocês terem tido paciência de ficar me escutando até agora. E agradeço, assim, muito, Raquel e meninas, Bruna, Luísa e Laís, de coração o convite, a todas as amigas queridíssimas do meu coração, que eu amo tanto. Como era bom a gente se encontrar em congresso, em banco, em curso. Né? Mas também é muito bom a gente se encontrar aqui nesse espaço virtual. Obrigada, gente. Eu acho que é muito legal, a gente tem que ver o lado positivo dessa pandemia, né? Porque se a gente estivesse numa situação comum, nós não estaríamos numa terça-feira à noite, né?
com pessoas da Paraíba, do Pernambuco, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Então, essa é a oportunidade da gente estar aqui se encontrando virtualmente. Então, as telas também podem ser um recurso importante. Como você falou, tem que ter o equilíbrio, né? Tudo no equilíbrio. Mas é uma oportunidade, a gente não pode perder mais esse recurso e mantê-lo para a gente se abastecer, né? De conhecimentos e de amizades. Obrigada, Rosa. E obrigada, Raquel. E o seu trio de maravilhosas. São as meninas super poderosas. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Não? Tá bom. Então, eu agradeço, Rosa, foi muito bom conversar com você. Quando passar tudo, venha a Recife. Recife vai estar de braços abertos para lhe receber. Porque eu falei, não vai rolar bolo de rolo dessa vez, né? Pois é, não vai rolar bolo de rolo. Mas quando a pandemia passar, a gente faz um encontro presencial. E aí vai rolar bolo de rolo. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês, né? Aguardem a próxima roda de conversa, que já está quase no forno, né? Já saindo. E a gente tem se dedicado bastante a esse projeto, né? A gente aproveitou o lado bom da pandemia, né? Como disse Luziara, que a gente pode utilizar dessa ferramenta para conversar, para estudar, para aprender e mostrar a esses jovens futuros terapeutas ocupacionais que eles têm um caminho brilhante pela frente, que basta que eles queiram estudar e se especializar e se aprofundar naquilo que eles decidirem, a área que eles decidirem seguir. Então, acho que esse projeto foi muito bem-vindo, né? A gente criou esse projeto com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado também. Então, a gente seleciona as pessoas a dedo, né? E está sendo muito bom para a gente, muito gratificante para a gente também. Então, eu agradeço a todas vocês a presença e desejo a todas uma boa noite. Olha, Raquel, só uma última coisa. Realmente, Luziara falou aqui no chat, eu estou endossando, porque eu acho que essa tua iniciativa, eu já tinha falado isso, está sendo ótima. Eu consegui assistir a de Márcia depois, consegui assistir um pouco a do Ian, vou assistir a de Luziara, que ficou gravada. Nem sempre eu consigo entrar nos horários, mas, assim, é um presente. Então, parabéns mesmo, porque isso foi, assim, uma iniciativa Obrigada. muito boa. Tá? Oi, Laís falando agora. Eu quero também agradecer, né, em nome de todas as monitoras, e assim como para todas vocês que estão aqui presentes e vêm conversar com a gente, né, está sendo muito prazeroso para a gente ouvir de vocês também, vai acrescentar demais na nossa experiência, né, futuramente. E obrigada, né, Rosa Mitre, por essa conversa tão cheia de paixão, profissionalismo e competência, né? E eu queria pedir para quem pudesse abrir as câmeras para a gente tirar uma última foto para ficar registrado. Vou tirar até meu óculos. Fiquem à vontade. Todo mundo no X. Pronto, ficou lindo, todo mundo rindo. Ah, ela gosta do sotaque, ó. Eu vi aqui no chat. Ai, Beijão, gente. A gente manda. E não esqueçam de mandar o número para entrar no grupo do WhatsApp e entrar no YouTube. Beijo, tchau. Beijo, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Tchau. Tchau, Rosa. Prazer revê-la. Tchau, Aneide, querida. Tchau. Tchau, tchau, Luziara. Até mais. Beijo.